tarde, crianças! Sejam bem-vindos ao nosso culto IBT Kids. Infelizmente, o vírus malvado continua circulando por aí e se faz necessário que fiquemos um pouquinho mais em casa. Mas não se preocupem, porque nós teremos uma palavra abençoada hoje, uma atividade muito legal. Agora, nós vamos entrar numa série de mensagens muito massa, falando sobre o reino. Olha só, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Inclusive, estou aqui perto do nosso baú do tesouro. E quem lembra? As palavras são tesouros e elas precisam estar bem guardadinhas, mas não numa caixa, né, pessoal? Na nossa mente e no nosso coração. Já dizia Davi, né? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós vamos aprender nessa nova série de mensagem sobre algo maravilhoso, que é sobre o reino. Quem sabe o que é reino? Quem sabe? Quando pensa em reino, vocês lembram de quê? No castelo, de um rei, um cavalo, uma rainha. Mas será que é esse reino que eu estou falando? Vamos ver. O que é reino? É o território ou o país sujeito a um rei. Um território indiviso sob o domínio de um rei ou comarca. Mas nós vamos aprender, na verdade, sobre um rei muito poderoso. Vocês não têm ideia do poder que esse rei tem, viu? Muito mais forte que o Homem-Aranha, que o Batman, que o Flash, muito mais forte. Esse rei é o maior rei de todos. E a palavra, o versículo que nós vamos trabalhar nessa série, está lá em Daniel 4:3, que diz o seguinte: como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Então, esse rei, ele é muito poderoso. Os seus sinais são tremendos. O seu reino, ele dura a eternidade de geração. Já dá para sentir que nós vamos aprender muitas coisas sobre um rei muito poderoso. Então, senta no sofá, fecha um olhinho, se concentra. Vamos fazer a nossa oração, que agora o nosso culto está começando. Amém? Jesus, muito obrigada. Obrigada por esse dia de hoje. Obrigada porque nós temos a oportunidade de aprender mais sobre o Senhor aonde quer que estejamos. Obrigada por esse momento, que o Senhor tire toda a distração da nossa mente e que nós possamos ficar atentos para entender que rei é esse, que reino é esse e o que esse rei poderoso tem para nos oferecer e tem para nos ensinar. Fique conosco, Jesus, é assim que nós choramos. Amém. Agora levanta do sofá e vamos louvar juntos. Vem, tia Rebeca. Boa tarde, crianças. Como é que vocês estão?
Estou muito, muito, muito feliz por poder estar falando com vocês e já preparar o início do nosso culto, que já começou lá atrás com louvor, que eu fiz junto com tia Dani. Mas eu sei que antes do louvor, vocês já ouviram a palavra que é tesouro, a palavra que nós vamos guardar no coração. E vocês lembram qual é essa palavra? Tia Dani já falou, hein? Eu quero vocês prestando atenção em todas essas palavras, porque elas são muito importantes e vocês já sabem que elas são tesouros que devemos guardar no coração. Bem, eu já quero que vocês façam uma coisa, tá? Prestem atenção no que tia vai pedir. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês. Quero que vocês peçam ajuda a papai e a mamãe para ler a Bíblia junto com tia Rebeca, tá certo? Para a gente já começar a guardar no coração esse novo versículo que iremos juntos aprender, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês. Vou contar até 5 para vocês pegarem essa Bíblia, tá? Rapidinho. Quem não tá com a Bíblia ainda, já pega, tá? 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. E aí, já tá todo mundo com a Bíblia? Eu espero que sim. Bem, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 3. A minha já está aqui abertinha, mas eu quero que vocês abram a de vocês, tá certo? E nós vamos aprender o versículo, o nosso novo versículo que nós devemos guardar no coração. Todo mundo já está com a Bíblia, né? Eu espero. Então, nós vamos ler juntos, tá certo? Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Daniel, capítulo 4, versículo 3. Mas, crianças, vou deixar aqui o nosso versículo para a gente já ir guardando no coração. Ficou, ficou. Mas, crianças, que reino é esse que a Bíblia está falando? Qual será o reino que ele está falando quando ele diz nesse versículo que esse reino ele dura para sempre? Esse reino segue de geração em geração, ele nunca acaba. Hoje nós vamos descobrir que reino é esse que está falando. Mas agora, a tia Dani já disse para vocês o que significa reino. E nós já falamos 2 vezes o nosso versículo. Agora eu quero falar para vocês e fazer uma pergunta. Vocês sabem o que significa a palavra parábola? Vocês conseguem imaginar o que é uma parábola? Quem já ouviu falar numa parábola? Quem já ouviu uma parábola? Tia Rebeca vai ler para vocês, tá? Parábola: relação alegórica ou representação de algo real na vida ou na natureza, qual uma moral é extraída para instrução. Deixa a tia facilitar para vocês. A parábola, a gente conta uma parábola com um propósito de extrair, de aprender coisas com ela. E tem alguém muito especial, o rei, do qual seu reinado dura para sempre. Esse rei já veio aqui na terra. Esse rei é a nossa salvação. Vocês sabem de que rei eu estou falando? Vocês conseguem imaginar que rei é esse? Que rei poderoso é esse? Vou deixar vocês pensando, mas eu já vou perguntar. Estou dando tempo e nem precisa, porque a gente sabe que rei maravilhoso é esse. Mas vamos relembrar o que significa a palavra reino, junto com tia Dani? Reino, o território ou país sujeito a um rei. Um território indiviso sobre o domínio de um rei ou de um monarca. Mas esse é o significado geral, né, do rei. Vocês sabem que tipo de reino eu estou falando? Vocês conseguem imaginar? Crianças, eu estou falando de um reino o qual ele dura para todo sempre, que é o reino de Deus. Isso, o maior rei, o que está acima de tudo e de todos, Deus. Eu estou falando do reino de Deus. E você sabe o que é o reino de Deus?
Vocês conseguem imaginar? Se eu perguntar a vocês, se eu perguntar a Maria, Maria, o que é o reino de Deus? Você sabe, Maria, o que é o reino de Deus? E você sabe, Maria, quem faz parte do reino de Deus? Nós vamos descobrir juntos hoje. O reino de Deus é um reino que dura para todo sempre. É um reino que não tem fim. As gerações passam, a primeira, segunda, terceira, enfim, infinitas gerações. E o reino de Deus nunca passa porque ele é eterno. E o reino dele é eterno porque o Senhor é o grande rei. Ele tem todo o poder, ele tem toda a justiça, ele tem todo o entendimento. Ele criou todas as coisas. Então, o seu reino é eterno. E lembra que eu perguntei a vocês quem faz parte desse reino de Deus? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho quem faz. Mas eu vou dar uma dica. Vocês conhecem essas pessoas que fazem parte do reino de Deus, tá certo? Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre parábola? Que hoje nós acabamos de descobrir o que significa uma parábola. Pois é. Hoje eu vou contar uma parábola para vocês que o próprio Jesus contou. Está lá na Bíblia essa parábola, em Mateus 25, a partir do versículo 14. Vocês depois deem uma olhadinha, tá? Mas o próprio Jesus contou essa parábola para nos ensinar. O intuito, o motivo de contar essa parábola é para nos ensinar sobre o reino dele, esse reino eterno que dura para sempre. E aqui nós temos 4 personagens e hoje nós vamos aprender sobre essas parábolas. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. A nossa parábola de hoje é a parábola dos talentos. E será que vocês sabem o que significa talentos? Nós também vamos descobrir. Menino, a gente está descobrindo tanta coisa hoje, né? Que bom que todas essas descobertas são para Deus, para a gente se firmar mais ainda nele, para a gente aprender mais e mais a sua palavra. E Jesus, quando estava aqui na terra, cumprindo o seu chamado como Filho de Deus e Senhor dos Senhores para nos salvar, nos ensinou através de parábolas. E essa parábola é a parábola dos talentos. Existia um homem que tinha muitos bens. E esse homem, ele precisava, a Bíblia conta na parábola que Jesus contou para nós, que esse homem ia fazer uma viagem longa. E esse homem tinha 3 servos. Um servo, outro servo e mais um servo. E esse homem, como ele ia viajar, ele confiou os talentos dele a esses servos, para que esses servos cuidassem bem desses talentos enquanto ele voltasse. Então, esse homem, tá vendo que ele está aqui com saquinhos de moedas de ouro? Esse homem, ele distribuiu, a Bíblia fala que ele distribuiu os talentos de acordo com cada servo. Então, ele foi e para esse primeiro servo, ele deu 1. Ele tirou do saquinho dele de moedas, deu 1, deu 2, deu 3, deu 4 e deu 5 talentos a esse primeiro servo. Deu 5 talentos, prestem atenção, que depois a gente vai fazer as contas de quantos talentos foram. E ao segundo servo, ele deu 1 e 2, deu 2 talentos a esse segundo servo. E ao terceiro servo, ele deu 1 talento. Pronto. E depois que ele distribuiu esses talentos, ele foi viajar. Ele foi e fez a viagem dele, uma viagem longa, mas ele iria voltar. E o que será que esses servos fizeram com os talentos, com esse bem que o Senhor tinha dado nas mãos dele? Esse primeiro servo, o servo que recebeu 5 talentos, ele foi logo dar uma forma de multiplicar. Ele não ficou com os talentos que ele recebeu do seu senhor parado, ele foi multiplicar esses talentos. Então, ele foi investir, ele foi aprimorar esses talentos. E sabe o que ele conseguiu? Vocês nem imaginam.
Ele conseguiu multiplicar. Então, se o senhor dele tinha deixado 5 talentos com ele, se ele multiplicou, ele conseguiu mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Ele ficou com 10 talentos. Ele conseguiu multiplicar o que o seu senhor tinha confiado a ele. Esse aqui fez um ótimo papel, não foi? Ele conseguiu multiplicar. E será que o segundo conseguiu também? O que é que vocês acham? O segundo pensou da mesma forma. O segundo pensou, enquanto o meu senhor viaja, eu vou trabalhar para multiplicar, para fazer esses talentos crescer. Então, ele também foi investir. E quando o seu senhor... Enquanto o seu senhor viajou, ele multiplicou. Então, ele tinha 2, né? Esse aqui tinha 5, ele tinha 2 e o terceiro servo tinha 1. Então, se ele tinha 2 e multiplicou, ele ficou com 4. Ele ficou com 4. Ele aumentou seus talentos. E será que o último servo fez a mesma coisa? O que é que vocês acham? Bem, o segundo servo, ele não pensou da mesma forma. Ele não quis aumentar, melhorar os talentos que o seu servo tinha, que o seu senhor tinha confiado a ele. E sabe o que foi que ele fez? Minha gente, olha o que ele pensou. Ao invés de tentar fazer esses talentos crescerem, ele foi lá, abriu um buraquinho na terra e enterrou o talento. Com medo de perder esse talento, ele enterrou o talento e ficou lá. E aí, muito tempo se passou. E quem é que volta? O Senhor, que tinha confiado aos seus servos os bens dele. E aí, eles foram prestar contas, né? Do que tinha acontecido, porque ele tinha confiado os seus bens, os seus talentos a esses servos. E aí, ele falou com o primeiro servo. E aí, o primeiro servo falou, né? Meu senhor, eu consegui. Assim que o senhor saiu, eu fui trabalhar com o que o senhor me deu, com o talento que o senhor me deu. E eu consegui aumentar, eu multipliquei esses talentos. Então, agora eu não devolvo ao senhor apenas 5, eu devolvo 10 talentos. E aí, o Senhor ficou muito feliz, né? Ele, quando viu o seu servo multiplicando o que ele tinha dado em suas mãos, cuidando tão bem daquilo que ele tinha deixado aos cuidados dele, disse, servo bom e fiel. Ele ficou muito feliz porque ele cuidou bem dos seus talentos. E aí, o Senhor já pegou de volta multiplicado esses talentos. E aí, ele foi para o segundo servo. E o segundo servo contou a mesma coisa. Meu senhor, quando o senhor saiu, eu pensei em uma maneira de investir nesses talentos que o senhor me deu. Eu quis que crescesse, eu quis multiplicar o que o senhor tinha me dado. E aí, ele também conseguiu. E aí, ele não devolveu apenas 2 talentos, ele devolveu 4 talentos ao seu senhor. E o seu senhor disse, servo bom e fiel, você cuidou bem dos dons que eu lhe dei. E aí, imagina aí, minha gente, pensa comigo. Os 2 servos multiplicaram, trabalharam os bens, os talentos que o seu senhor tinha dado a ele. E o terceiro servo enterrou o talento que o senhor tinha dado a ele. E aí ele foi lá e disse, meu senhor, quando o senhor viajou, eu fiquei com medo de usar o talento que o senhor me deu. Então eu enterrei ele para que quando o senhor voltasse, eu lhe devolvesse. O senhor ficou muito triste e disse, servo mau, você não cuidou dos talentos que eu lhe dei. E ele ficou muito triste, porque ele deveria ter investido no talento que o Senhor deu a ele. Então, o Senhor mandou ele ir embora. Não quis mais ele e pediu para que o talento dele, que ele havia dado, ficasse com o primeiro, que investiu, porque ele tinha mais, ele tinha investido mais no Senhor. E esse outro servo ficou sem senhor, porque ele simplesmente não investiu.
Lembra que eu disse que as parábolas, que Jesus usou as parábolas para nos ensinar sobre o reino dele? Então, quando Jesus contou essa parábola, essa história, ele queria nos ensinar. E sabe o que é que ele queria ensinar? Esses talentos que a história conta são os dons que o Senhor deu para a gente. Mas aí eu pergunto a vocês, olha aqui. Os dois servos, o servo que multiplicou, tá vendo? E o servo que não multiplicou, que não trabalhou para o Senhor. Ele perdeu tudo. Ele não investiu no talento que o Senhor tinha dado a ele. Mas aí, Jesus usou essa parábola para nos ensinar sobre o seu reino que é eterno e dura para todo sempre. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que eu tenho algum talento? Será que vocês têm algum talento? Mas antes de fazer essa pergunta para vocês, deixa eu explicar o que é talentos. Os talentos são dons que o Senhor nos dá. Por exemplo, tem gente que tem o dom de cantar, louvar a Deus, cantar bem bonito. Tia Rebeca, por exemplo, não tem esse dom de jeito nenhum. Mas tem gente que canta muito bem. E vocês acham que elas cantam muito bem simplesmente porque cantam? Não. O Senhor entregou esse talento, o Senhor entregou esse dom nas mãos dela. Tudo que nós temos é o Senhor quem nos dá. Então, o Senhor confiou esse talento, esse dom. É isso, o dom e o talento. É, por exemplo, tem gente que tem talento de tocar. Tem gente que toca muito bem. Tem gente que tem o talento para contar histórias. Tem gente que tem um talento de pregar o evangelho, de sair em viagens missionárias, contando o evangelho do Senhor. E Deus distribui o talento para cada um. Ele conhece os seus filhos. Ele distribui o seu talento à medida que cada um pode. E sabe o que é que acontece? Esses talentos, nós não devemos fazer como o servo que foi embora, o servo mau. Nós devemos usar esse talento para o Senhor. Se você sabe contar muito bem histórias, conte histórias para a glória de Deus, para aumentar. Lembra que eu perguntei quem faz parte desse reino de Deus? Somos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que conhecemos a Deus, fazemos parte desse reino de Deus. E assim como a parábola dos talentos, o Senhor deseja que a gente use os nossos dons e talentos que Ele nos dá para expandir, para aumentar o seu reino, para falar do seu reino para outras pessoas. Então, se o Senhor te deu o dom de cantar, cante para Deus, cante para o reino de Deus. Se o Senhor lhe deu o dom de amar as pessoas, ame as pessoas para a glória de Deus. Se o Senhor lhe deu o dom de pregar o evangelho, pregue o evangelho para a glória do reino de Deus. Tudo de bom que a gente sabe fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus, porque até essas coisas boas que a gente consegue fazer, não é a gente que consegue, é Deus quem nos move. Então, os nossos talentos, se você sabe desenhar muito bem, desenhe para a glória de Deus. E se você está aí se perguntando, tia Rebeca, será que eu tenho algum talento? Eu ainda não sei se eu tenho esse talento. Eu tenho uma dica para dar para vocês que vai funcionar com toda certeza. Ore a Deus, peça a Deus. Lembra que a gente aprendeu lá atrás o que significa discernimento, que é o entendimento. Peça a Deus para que Deus lhe dê entendimento de qual talento, qual foi o dom que Deus entregou a você. E para que você possa usar esse dom para a glória de Deus. Se você gosta de tocar, que você toque para a glória de Deus e somente a glória dele. Então, nós vamos orar. E nós vamos pedir para que o Senhor nos mostre sempre qual o talento que Ele nos dá. E que nós podemos usar esse talento para Ele, para expandir o seu reino. Porque nós fazemos parte do reino de Deus. Os nossos talentos devem ser usados para o reino de Deus. Nós devemos usar esse talento com toda a força que nós temos para expandir, para aumentar o reino de Deus. E não fazer como o servo mau, que
pegou o talento que o seu senhor tinha dado a ele e enterrou esse talento. Quando ele enterrou esse talento, ele matou esse talento, porque ele não ia usar mais. E aí, eu quero perguntar uma coisa a vocês. Muito legal essa parábola, né? Jesus também conta outras. Todas essas parábolas, Jesus conta com o motivo de nos ensinar sobre o reino dele. Mas eu quero perguntar uma coisa a vocês. O que é que nós temos feito? Já que a gente faz parte desse reino único, desse reino maravilhoso e que dura para sempre, que é o reino de Deus. O que é que nós temos feito para aumentar o reino de Deus? Nós temos pregado o seu evangelho, nós temos usado os dons que o Senhor nos deu para o reino dele. Nós devemos nos perguntar isso, porque nós devemos ser como esses dois servos, que pegou os talentos que o Senhor deu a ele, que pegou os dons que o Senhor deu a ele e usou para aumentar, para multiplicar esses talentos. E aí, vocês gostaram dessa parábola? Eu amo essa parábola, porque ela nos fala como devemos lutar para aumentar os talentos que o Senhor entrega nas nossas mãos. Nós devemos nos dedicar ao reino de Deus. Então, agora nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ensine a usar os nossos dons, porque todos nós, ainda que a gente ainda não tenha descoberto, todos nós temos talentos que o Senhor nos dá e nós devemos usar para a glória dele. Então, vamos lá, todo mundo fecha aí o olho. Lembra o que eu sempre digo duas coisas. Bíblia na mão, em todo culto, Bíblia na mão, porque ela é nosso alimento, é ela quem nos dá força e nos ensina a como andar em Deus. E na hora de orar, nós temos que pensar somente em Deus. Nós vamos conversar com Deus, o grande rei, o rei eterno. Então, nós temos que fazer isso com muito cuidado. Nós devemos prestar atenção só nele. Então, vamos lá. Todos prontos para orar? Todo mundo fechou o olhinho? E vamos lá. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. É o Senhor quem cuida da gente, das nossas famílias, dos nossos amiguinhos. O Senhor é muito bom. O Senhor é bom em toda situação, porque o teu amor dura para todo sempre, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir que a partir dessa parábola, que quando o Senhor contou, Jesus, o Senhor contou para nos ensinar a tua palavra, para nos ensinar sobre o teu reino, nós queremos te pedir, Senhor, que se a gente ainda não conseguiu perceber algum talento que o Senhor tenha para nós, nos mostre, Senhor, porque nós cremos no Senhor, nos dons que o Senhor dá. Nos ensina, Senhor, para que cada dom que nós tivermos, que o Senhor nos der, nós usemos apenas para a honra e glória do teu reino, Senhor, para mostrar às outras pessoas a grandeza do teu reino, meu Pai. Eu te peço que nos guarde, Senhor, que nos ensine a amar cada vez mais a tua palavra, pois ela nos traz vida, Senhor, a tua vida, a vida eterna. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e para todo sempre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E agora eu vou chamar alguém muito especial. Vou chamar a tia Dani de novo, para a tia Dani fazer com a gente uma tarefinha maravilhosa sobre a parábola que nós aprendemos. Eu quero ver todo mundo contando essa parábola, viu? Para os amigos, para os primos, para papai e para mamãe, para todo mundo. Vamos juntos expandir, aumentar o reino de Deus, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau! Olá, crianças! Vamos agora fazer a nossa atividade. Eu tenho certeza que vocês amaram essa palavrinha que tia Rebeca falou. O quanto é importante nós aprendermos sobre o reino e saber que todos nós temos talentos, né? E o que são talentos? Talentos são dons, são habilidades que Deus nos concede, que Deus nos dá para nós trabalharmos na sua obra, servirmos no seu reino. Todos nós temos algum dom, algum talento. Tenho certeza que você deve ter algum dom e algum talento aí em casa. Então, eu tenho aqui duas tarefinhas. Uma para os menores e uma para os maiores, tá? Vamos começar pela tarefinha dos menores. Olha só.
Aqui tem várias atividades, tá? Várias. Jardinagem, estudando, tocando flauta, arrumando, ó, servindo, limpando a casa, pintando, cantando, dançando balé, várias atividades. Vocês vão circular. Quais são as coisas que você gosta? Então, essa atividade é bom ter a ajuda do papai e da mamãe. Então, dessas atividades, sabe o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de arrumar a casa, gosto de verdade, ó. Eu gosto de... assim como tia Rebeca, eu não sou muito boa para cantar, não, mas eu gosto de estudar. Eu gosto muito de estudar, de ler. São essas atividades que eu gosto. Cozinhar, eu gosto muito de cozinhar também. Dançar também, eu não sou muito chegada a dançar, não sei dançar muito, crianças. Então, vocês vão circular. E eu quero fazer uma pergunta. Como você pode usar os seus dons para servir a Deus e os outros? Por exemplo, cantar. Como você pode usar esse dom para servir a Deus? Você pode louvar na igreja, na sua casa, com seus amigos. Se você gosta, por exemplo, de arrumar as coisas, você pode ajudar o seu papai, ajudar a sua mamãe, servindo em casa, ajudando as pessoas que precisam. Então, o importante é a gente descobrir qual é o dom que eu tenho e utilizar esse reino para servir a Deus e os outros. E temos uma outra tarefinha, que é para traçar e colorir as moedas, tá? Então, vocês vão aqui, ó, circular bem nos tracinhos, tá vendo? Circular nos tracinhos e vai pintar. Deixa eu escolher uma cor bonita aqui, um amarelo. E vocês vão, ó, pintar bem bonita essas moedas. Quero ver, não pode passar dos tracinhos. Você pode também pintar com tinta. Se você tiver em casa, pode botar tinta aqui com o dedinho ou no pincel. Ou vocês podem também, se tiver esse papel em casa dourado, cortar os círculos, como as moedinhas, e colocar, ó, uma moedinha aqui, outra moedinha aqui, outra moedinha aqui. Pode usar a imaginação. Tem muita coisa para fazer com essa atividade. E depois, vocês vão contar quantas moedinhas estão na bolsa. 1, 2, 3, 4... Já dei a resposta, né? Só colocar aqui embaixo, com a ajuda do papai e da mamãe, quantas moedinhas tem aqui, tá certo? Essa atividade é muito legal e vai reforçar o que vocês aprenderam com a tia Rebeca, certo? Agora, para os maiores, é uma tarefinha mais difícil, tá? Tem que ter muita atenção. Ó, são muitas atividades, viu? Muitas. Essa primeira, vocês vão ter que encontrar nesse caça-palavras essas palavrinhas aqui em cima. Talentos, servo, senhor, parábola, primeiro e segundo. Não tá muito fácil, tá difícil, porque tá muito embaralhado. Eu até vou ver se eu consigo achar alguma palavra aqui. Deixa eu ver. Achei. Eu achei, ó, vou dar só essa dica, viu? Parábola, tá mesmo aqui na frente, ó, ó, ó. Consegui achar uma. O resto é com vocês. Pronto, ó. Parábola. Já achei uma, tá vendo? E aqui, nessa segunda pergunta, vocês vão escrever nos sacos de dinheiro quantos talentos cada servo devolveu ao Senhor. Deixa eu explicar para vocês aqui. Vocês não vão colocar... Tem uma pegadinha nessa pergunta aqui. Não vão colocar quanto cada um ganhou do Senhor, não. Que essa pergunta é muito fácil. Que a Rebeca já falou no texto. Vocês vão colocar quanto foi, quanto de dinheiro cada um devolveu para o Senhor, viu? É a pergunta mais difícil. Eu quero saber quem vai acertar essa. E aqui vocês vão fazer uma lista do que é que vocês já fazem para servir ao Senhor. E do lado vocês vão colocar aquilo que vocês gostariam de fazer para servir a Deus. E vocês vão pedir para que Deus lhes dê capacidade para servir a Ele cada dia mais. Olha só. O que eu faço para servir a Deus? Eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia e de falar de Jesus para os meus amigos. Gosto muito de falar de Jesus. Agora, o que eu gostaria de fazer?
Ai, sabe o que eu gostaria de fazer? Nossa, eu gostaria muito de cantar, mas eu não tenho esse dom. Mas será que Deus pode me dar? Eu acho que Ele pode. Eu vou pedir aqui para Deus que eu gostaria de cantar para louvar a Deus. Entendeu? Vocês vão colocar isso. O que é que vocês já fazem e o que vocês gostariam de fazer, tá certo? Depois, vocês vão pegar a Bíblia de vocês e vão responder essas perguntinhas aqui, tá? O homem que saiu de viagem confiou os seus bens aos seus servos. Como é que foi distribuído esses bens? Quem lembra? Tia Rebeca falou, e também tem lá, em Mateus 25. Ele deu 5 talentos, o outro ele deu 2, o outro, né? O que é que foi que cada um fez com esses talentos, né? Um multiplicou, o outro fez o quê? Foi lá, enterrou, tá? Então, vocês vão ter que observar na Bíblia com a ajuda do papai e da mamãe e responder essas perguntinhas. E, no fim, tem a pergunta mais importante, tá? Como você acha que nós podemos expandir o reino de Deus através do talento que Ele nos dá? Eu quero ver como é que vocês acham. Né? Todo mundo tem talentos, né? Todos nós temos talentos. Talvez você ache que não tem nenhum talento. Talvez você não tenha descoberto ainda, mas eu tenho certeza que você tem um talento. Então, você vai pensar, eu tenho esse meu talento. Como eu posso usar esse talento para expandir o reino de Deus? Eu posso usar o meu talento de tocar. Imagina, eu sei tocar bateria, eu sei tocar guitarra. Eu posso usar esse talento para louvar na igreja. Eu posso usar esse talento para participar de um projeto de missões e tocar o louvor, tocar um violão para todo mundo. Eu posso, por exemplo, se eu tiver um talento de cantar, se eu tiver um talento de pregar o evangelho, falar de Jesus, eu posso usar esse talento para falar de Jesus na minha escola, com os meus amigos. E tudo isso faz com que o reino de Deus cresça cada vez mais, tá? Quero ver quem vai fazer a atividade completa, tá certo? Pessoal, essa série de mensagens tá muito importante. São lições preciosas para as nossas vidas. Por isso que é importante que vocês estejam atentos para descobrir quais são os talentos, quais são as habilidades que Deus concedeu para vocês. Não esqueça, você tem um talento. Todos nós temos talentos. Talvez estejam guardadinhos, né? Ou talvez estejam enterrados. Mas é importante descobrirmos quais são os talentos que nós temos. E só um recado para o papai e para a mamãe. É importante que vocês, durante a semana, reforcem com as crianças os textos que nós estamos lendo, as atividades que são passadas, para que nós possamos lembrar que o papel principal da evangelização das nossas crianças vem dos pais. A igreja é uma extensão, é um reforço, mas cabe ao papai, cabe à mamãe esse papel de cada vez mais evangelizar o coração dos pequeninos. Então, durante a semana, faça essas atividades, chegue junto, lê o texto novamente. Que tal você combinar com seu filho de fazer um show de talentos? Imagina, vamos agora fazer um show de talentos. Você vai cantar, eu vou tocar. Isso é muito importante que seja aprimorado, tá? Crianças, o nosso culto chegou ao fim, mas não fique triste, próximo domingo tem mais. Vamos fechar os nossos olhinhos, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que nós temos de escutar o seu evangelho e de cada vez mais aprendermos sobre esse reino poderoso e grandioso. Jesus, muito obrigada. Obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra. Como é bom escutar o teu evangelho. Como é bom saber que o Senhor nos deu dons e talentos. Como é bom saber que todos nós podemos servir ao Senhor no teu reino. Que o Senhor nos capacite, assim como nós aprendemos, que o Senhor nos dê discernimento para aprendermos o que o Senhor tem reservado para nós. Que o Senhor possa nos revelar quais são os dons que o Senhor tem separado para as nossas vidas e que nós possamos utilizar esses dons para expandir cada vez mais o teu reino, para que mais pessoas possam conhecer o Senhor e descobrir que não existe rei mais poderoso do que Jesus Cristo. Fique conosco, nos dê uma semana abençoada. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças!
Senhor.